E é muito fácil aqui apresentar o Edilson. O Edilson aqui, a gente formatou uma amizade. É interessante que essa amizade foi baseada no não, né? Ele estava reclamando comigo ali fora, né? Você sempre falava não comigo quando estava no ministério. Mas, na verdade, vários sims também, né? Sempre bons projetos a apresentar. O bom é que a gente se desenvolveu junto, né? E o Dr. Edilson, o ET, ele tem uma carreira profissional muito extensa, principalmente na indústria. Em grandes empresas como a Bionovis, hoje atualmente ele está na Bionovis, mas passou pela Cristália, pela Lips, pela Novartis, Organon, instituições como a Sociedade Paulista de Desenvolvimento de Medicina, onde ocupou vários cargos, assuntos institucionais e gerente de desenvolvimento de negócio, gerente de assuntos governamentais, gerente de assuntos institucionais, gerente de pesquisa clínica e coordenador também de pesquisa clínica. É uma honra recebê-lo aqui e vai ser um momento muito proveitoso para nós. Então, assim, até o Matheus já me apresentou um pouco aí, sou Edilson. Estou há um bom tempo aí na indústria farmacêutica, mas sou veterinário de formação. Fiz toda a minha carreira, eu iniciei no desenvolvimento para reprodução animal e reprodução humana, e aí depois que eu entrei na indústria, inicialmente na pesquisa clínica, no desenvolvimento de produtos, e depois, mais à frente, entrei nessa área também mais política, né? E aí é esse ponto um pouco que eu vim discutir aqui a pedido do Matheus. Até no momento que ele me pediu, eu falei assim, não sei se eu consigo ajudar, porque é tanta questão técnica, né? Mas eu falei, não, tudo bem. Eu demorei até um pouco para responder, mas falei, não, eu vou aí, a gente conversa um pouco de desafios que o Brasil enfrenta hoje. Talvez um pouco do que aconteceu, estive na Lips, então eu passei por todos esses desafios para desenvolver a Lips, estive nos desafios também junto com o Cristália, a hora que a gente conseguiu o registro do hormônio, e hoje na Bionovis, hoje nós temos 7 produtos, 7 biológicos, tanto originadores quanto biosimilares em produção, e, se tudo correr bem, mais 2 em breve, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente sempre ter essa noção da importância que é um ambiente de inovação. Então, isso é o mais difícil que a gente tem no país, é encontrar um ambiente onde a gente possa realmente... Aqui eu tinha valores, números, então vou tentar passar um pouco para vocês essa importância que é o Brasil para o mundo inteiro e subaproveitado. Então, nós temos potenciais, tanto demográficos, potencial de número de pessoas, necessidades, mas muitas vezes falta um alinhamento, um ambiente político e regulatório para que a gente realmente possa trazer medicamentos para o país. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem um ambiente comparativo. Quando a gente compara com os Estados Unidos, outros países, é o investimento que o governo dá para esse desenvolvimento. E isso é primordial, é essencial para que a gente realmente consiga ter um desenvolvimento, capacitação no país para esses desenvolvimentos. Tanto capacitação de recursos humanos, capacitação de conhecimento mesmo, de tecnologias, que hoje há um movimento para que se melhore isso. As indústrias nacionais, hoje, a Bionovis ela faz parte do Grupo Farma Brasil, que são 11 indústrias farmacêuticas nacionais, onde a gente consegue mostrar para o governo, muitas vezes, qual é o investimento da indústria nacional. E nós tentamos sempre colocar esse peso, né? Eu sei que é uma coisa política, negociação, mas a gente tenta colocar esse peso da importância para o país. Por quê? Da mesma forma que a gente tem produtos que a gente desenvolve aqui para o país, a gente fornece para o país, mas também a gente deixa um legado para o país. Então, nos desenvolvimentos diversos, nas transferências de tecnologias diversas, nós temos capacitação de pessoas aqui dentro. Nós temos onde colocar as pessoas que têm esse conhecimento, vocês, a professora, que se não há uma indústria nacional, nós não temos como aproveitar esse potencial. O que acontecia há um tempo atrás, pensando nos medicamentos biológicos? Há 10 anos atrás, qualquer um que se formasse nessa área mais tecnológica tinha pouquíssimas possibilidades ou tinha que ir para fora.
né? E isso depende muito de uma cadeia, de um ambiente nacional, para que nós possamos segurar esses potenciais, essas pessoas aqui dentro. Então hoje, se a gente puder pensar um pouco, nós temos praticamente 590 bilhões que são investidos nos Estados Unidos para o desenvolvimento de novas moléculas. E não por isso, né? Simplesmente a gente tem mais de 50% das moléculas inovadoras radicais sendo produzidas nos Estados Unidos. Então, só para eu me apoiar aqui no número, hoje a gente tem um ambiente de desenvolvimento e de negócio, um ambiente regulatório, é um ranking que nós temos. Estados Unidos, por exemplo, no ranking de inovação, ele está em terceiro, ranking regulatório, nono, ambiente de negócios, 2. Por que ambiente de negócios 2? Eu estive numa comitiva com Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos, e é fantástico. É pessoal capacitado, científico aqui do Brasil, sendo capacitado nos Estados Unidos. O que eles tinham? Algo que eu notei muito diferente, eles tinham um treinamento, uma capacitação de como fazer o negócio da ciência. Então, eles não estavam lá para fazer ciência por fazer ciência. E eu digo isso até pela minha tese de mestrado, né? Assim, hoje eu brinco, eu vejo minha tese de mestrado hoje e eu falo, nossa, para que eu fiz isso? Né? Qual o motivo no final da cadeia que a minha tese serviu? Talvez para uma publicação. Eu tenho a minha publicação bonitinha ali, mas assim, no mundo real, na sociedade, para que realmente serviu? Hoje eu penso que para nada. Então, assim, isso era muito trabalhado nesse Ciências Sem Fronteiras, do que eles tinham que enxergar para começar um projeto. Então, assim, eu preciso enxergar para que vai servir esse projeto lá no final. Então, é uma construção, é um desenvolvimento que é muito necessário se fazer. E, às vezes, existe ainda, vamos dizer, alguns muros que separam o que vai para o mercado, o que vai para a indústria, com o que é desenvolvimento. Então, esse ambiente também ele tem que ser muito melhorado. Pesquisa e desenvolvimento, Estados Unidos, terceiro. Se nós formos para o Brasil, enquanto o ranking dos Estados Unidos é terceiro para o ranking de inovação, o Brasil é 66. Ambiente regulatório, 9 versus 72 na posição. Ambiente de negócios, Estados Unidos 2, Brasil 83. Pesquisa e desenvolvimento, Estados Unidos 3, no ranking nós somos 32. Então, tudo isso tem a ver com o ambiente mesmo e com o interesse do Estado. O que nós temos várias reuniões no Ministério da Saúde, em Ministério de Ciência e Tecnologia, MEDIC, que nem existe mais agora, mas vários ministérios e discutindo esse desenvolvimento do país. Ele tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo. E atualmente, muitas vezes, essas políticas são de governo, depende de quem entra, depende do gestor que está lá. Então é isso que a gente tem muita dificuldade de trabalhar, né? Então nós temos que trabalhar essa inovação, essa competitividade do país. E aí, o que o governo tem trabalhado com isso, né? Ele tem feito um mapeamento. O Evandro está aqui, vários projetos, tinha alguns aqui dele também, mas assim, vários projetos que o governo ele olha e pensa de que forma ele pode melhorar esse caminho. Mas, lógico, esse caminho ele ainda precisa ser muito mais aprimorado, justamente para ser uma política de Estado. O que acontece em alguns casos? Por exemplo, a vacina da Covid, ou essa pandemia, trouxe muito essa necessidade de melhorar todo esse panorama. Mas também trouxe exemplos, por exemplo, a Bionovis, ela participou de um projeto onde nós produzimos lotes para pesquisa clínica de vacinas da Covid. Isso para o FRJ, também discutiu aqui com a FMG. Então, vários projetos nós tínhamos condições de produzir esses lotes, e alguns foram para estudo clínico. Só que o que acontece? O Ministério, o MCTI, ele tinha uma dificuldade de interação com o Ministério da Saúde. Então, o que acontece? Um desenvolvimento que acontece no Ministério não tem apoio do segundo Ministério. Então, esse ambiente contraditório também impossibilita o desenvolvimento
de uma vacina até nacional. Existem editais, como existe o edital da FINEP para a própria vacina, mas esse desencontro entre os ministérios fez com que esse projeto ele não andasse de forma tão rápida como deveria, né? Então, nós temos várias políticas públicas que hoje acontecem. Um dos exemplos também é a Embrapi. O que é a Embrapi? A Embrapi, ela pega um interesse do governo para inovação, ele banca, digamos assim, 1/3 desse investimento, a Embrapi investe outro 1/3 e a indústria nacional, ou a multinacional, a privada, investe outro 1/3. Então existe um apoio para que a gente chegue no final a um produto, eu digo produto porque nem sempre é um medicamento, pode ser um processo, pode ser algum processo inovador para chegar no desenvolvimento de um produto final. E hoje a gente tem, na Embrapi havia, pelo menos quando eu puxei isso daqui, 356 pedidos no INPI. Então, assim, algo que era muito difícil de ter propriedade intelectual no país, então a gente passa a ter um apoio do governo. Então, isso é essencial para que o país consiga sair da inércia e ir mais para os resultados finais, né? Então, nós temos iniciativas para pesquisa clínica, então várias ações do Ministério da Saúde, né, estão aqui, que também assim, possibilitam que a gente saia um pouco dessa inércia. O que acontecia muito com as indústrias? O Brasil ele é considerado um país de resgate, ele não é um país considerado estratégico para as indústrias, tanto para as multinacionais quanto para as nacionais. Em que sentido ele é estratégico? Comercial, mas não para o desenvolvimento. Por quê? Nós temos essa descentralização. O sistema CEP-CONEP é essencial, né? Assim, a ser mexido, a ser olhado, porque aqui uma pesquisa clínica aqui demora muito mais do que lá fora. E isso porque a gente tem potencial de pacientes e potencial, assim, nós temos pacientes para tudo. Aqui nós temos uma diversidade assim, genética que nós podemos fazer qualquer estudo e numa velocidade ímpar. Eu trago um exemplo. Nós fizemos um estudo pela Novartis. Eu estava liderando esse projeto e o Brasil não estaria nesse projeto. O Brasil foi incluído praticamente um ano e meio depois do início do projeto. Ele só foi incluído como um país de resgate porque eles não conseguiam a inclusão de pacientes nos outros países. E em cerca de 2 meses depois de aprovado a Anvisa CEP-CONEP, 2 dos nossos centros aqui no país foram os centros de maior recrutamento do mundo em praticamente 2 meses. E nós conseguimos encerrar esse estudo da Novartis, em praticamente 6 meses depois que veio para o Brasil. Então, até foi engraçado porque assim, esse projeto possibilitou que o lançamento dessa nova indicação se adiantasse 6 meses para a Novartis, né? Então, assim, só pelo fato deles terem conseguido incluir o Brasil. Então, existe um movimento para melhorar essa qualificação do Brasil no estudo clínico, mas também depende de todo esse arcabouço